Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, a gente vai ver uma série de experimentos que trabalham com alguns fenômenos ondulatórios, mais especificamente a difração, a interferência e a polarização da luz. Vamos lá? Nós vamos começar falando sobre dois fenômenos que às vezes acontecem juntos, que são a difração e a interferência. Vale ressaltar aqui que nesse vídeo nós não vamos estudar conceitualmente e na teoria como são esses fenômenos. Nós vamos focar mais em ver esses fenômenos acontecendo e explicar por que eles estão acontecendo dessa maneira. Isso porque os meus outros colegas já fizeram vídeos explicando tudo direitinho sobre esses fenômenos. Mas só para relembrar, o que é a difração, né? A difração é um fenômeno ondulatório que ocorre quando uma onda ela atravessa uma fenda ou contorna um obstáculo. Quando a onda faz isso, ela pode acabar sofrendo uma deformação no seu formato. Uma característica importante da difração é que ela só vai acontecer quando o tamanho da fenda ou do obstáculo for de uma ordem de grandeza semelhante ao tamanho do comprimento de onda. Ou seja, se a fenda ou o obstáculo for muito maior ou muito menor que o comprimento de onda da onda que estiver passando por ali, o fenômeno da difração não acontece. Já a interferência é o fenômeno ondulatório que acontece quando duas ou mais ondas se sobrepõem. Ou seja, quando elas estão ocupando o mesmo lugar no espaço ao mesmo tempo. A interferência ela pode ser classificada de duas formas. Ou construtiva, quando as ondas se encontram em fase, ou seja, crista junto com crista e vale junto com vale. Ou então a interferência pode ser destrutiva, quando as ondas estão fora de fase, ou seja, quando uma crista encontra um vale. E assim as amplitudes se cancelam. Então agora que a gente já deu uma relembrada no que são os fenômenos de difração e interferência, vamos para o nosso primeiro vídeo, que trata sobre figuras de difração com fendas simples. Então aqui nessa parte a gente usaria esses diapositivos, onde neste primeiro a gente tem aqui fendas únicas, tá? E na verdade são duas linhazinhas, como se fossem duas ranhuras, né? Uma delas de espessura A e a segunda com o dobro da espessura, portanto, largura 2A. O experimento seria feito da seguinte maneira: a gente pega essa fenda, aproxima do olho e aí a gente usaria uma fonte de luz. É como se a gente espiasse através dessas fendas lá para dentro da nossa fonte, na fenda mais estreita e na fenda mais larga, para tentar observar as figuras ou os padrões de difração que são formados. Nessa figurinha aqui, a gente pode ver o que nós íamos observar quando nós olhássemos através das fendas, se nós pudéssemos fazer esse experimento lá no laboratório da URGS. Do lado esquerdo, nós temos o que nós veríamos ao observar através da fenda de largura A, e do lado direito nós temos o que nós íamos observar se nós olhássemos através da fenda de largura 2A. Os padrões luminosos, que nós vemos na parte de cima, representam as franjas claras e escuras. Nós podemos perceber que na fenda de largura A, essas franjas são mais largas do que na fenda de largura 2A. Isso significa que quando a largura da fenda é maior, a largura das franjas fica menor. E as figuras de intensidade que aparecem logo abaixo nos mostram que, no centro, nós temos um pico de intensidade. Então a franja que aparece sempre no centro, ela é a mais intensa de todas. Depois, onde nós temos as linhas pontilhadas pretas, representam os mínimos, onde nós temos interferência destrutiva e então a intensidade da luz chega
próximo a zero, tendo um mínimo de interferência. Depois nós passamos a ter outros máximos e mínimos, mas lembrando que os máximos são sempre cada vez menos intensos. A franja clara mais intensa é sempre a central, e as que vêm logo após têm sua intensidade cada vez menor. No próximo vídeo, então, vamos observar como ficam os padrões de interferência quando, em vez de uma fenda, nós temos duas fendas. É o que nós chamamos de fendas duplas. Da mesma maneira, a gente procede daí com fendas duplas. Então, de novo, a gente vai ter duas ranhuras, só que em cada uma delas, na verdade, são duas fendas, onde a distância entre as fendas muda. Na primeira, a gente tem distância D e distância 2D. Portanto, nós vamos ver através dessas fendas agora o equivalente às figuras de interferência. O experimento seria realizado da mesma maneira. A gente coloca as fendas próximo ao olho e olha na direção da nossa fonte de luz e compara o que a gente vê olhando nessas fendas de menor distância para as fendas de maior distância. A mesma figurinha que nós tínhamos antes para a fenda simples, nós temos agora para a fenda dupla. O que nós podemos perceber novamente é que, quando as fendas estão separadas por uma distância D, as franjas claras e escuras são de uma espessura maior. Enquanto, quando nós duplicamos a distância entre as fendas, então nós passamos a ter uma distância de 2D, a espessura das franjas claras e escuras se torna menor. Já as figuras de intensidade são bem interessantes de a gente analisar. Reparem que nós, assim como na fenda simples, temos um máximo no centro e depois nós vamos ter picos menos intensos do que o pico central aos seus lados intercalados por mínimos, que são as franjas escuras. Entretanto, nós temos algo interessante aqui nas fendas duplas, que é essa linha tracejada vermelha. Ela parece como um envelope que confina esse padrão de máximos e mínimos. Ele vai ficar mais visível na próxima imagem, mas ele é a mesma figura de intensidade quando a gente tinha a fenda simples anteriormente. Na próxima figura, então, a gente vai poder comparar isso. Então, reparem aqui nessa imagem. Nós temos a comparação entre a difração que ocorre com uma fenda e com duas fendas. Com uma fenda, nós temos um padrão de difração, com máximos e mínimos. Reparem que é interessante como a franja central é bem mais intensa do que as franjas laterais. Mas olhem como na fenda dupla ocorre esse mesmo padrão da fenda simples, porém as franjas claras, elas parecem divididas em outras franjas claras menores, intercaladas por franjas escuras. Então, aquela linha vermelha representaria essas franjas mais largas, que aparecem também no padrão de difração com uma fenda simples, e as linhas pretas seriam essas franjinhas menores, mais estreitas, dentro de cada uma dessas franjas mais largas. Não sei se para vocês também, mas isso me lembra muito aquela figurinha de um outro fenômeno ondulatório que a gente estuda normalmente junto com a acústica, que é o batimento. Nela também aparecem ondinhas menores enclausuradas por uma onda maior. Mas isso é só a título de comparação. Os dois fenômenos não têm relação nenhuma um com o outro. Bom, depois de observar dois vídeos que mostram a difração da luz passando através de fendas, vamos observar o que acontece quando a luz contorna um obstáculo. Nesse caso, nosso obstáculo vai ser um fio de cabelo. Quando a gente está discutindo a difração, a gente também, além de observar a difração em fendas, a gente pode observar o fenômeno da difração quando a luz contorna obstáculos. Então, por exemplo, aqui no diapositivo a gente tem um fio de cabelo, que é um obstáculo muito pequeno e
E se a gente colocar esse fio de cabelo, então, diapositivo, na frente ali do laser, o laser, ao contornar o fio de cabelo, vai projetar lá no anteparo a figura de difração correspondente à espessura desse obstáculo, ou seja, a espessura do fio de cabelo. Fazendo as medidas adequadas, conhecendo o laser, a gente consegue determinar a espessura desse fio de cabelo. Bom, então aqui a gente posiciona o laser, logo aqui na frente, na saída do laser, o fio de cabelo, e lá no anteparo, ou até mesmo mais longe do que isso, a gente teria a figura de difração gerada então pela luz do laser ao contornar esse fio de cabelo. Como foi mostrado no vídeo, nós temos uma expressão matemática que nos permite calcular, através da difração do laser passando por um fio de cabelo, a espessura desse fio. Não acho que cabe aqui a demonstração dessa equação, mas esse é um experimento que a gente poderia fazer também se a gente tivesse acesso aos laboratórios da URGS. Mas só para comentar, essa expressão matemática que nos permite calcular a espessura do fio de cabelo, ela depende do lambda, ou seja, do comprimento de onda do laser que nós estamos utilizando, do número inteiro m, que vai nos dizer qual franja clara nós estamos considerando a partir da franja número 0, que é a franja central. Então, por exemplo, a primeira franja clara ao lado da franja central é a m igual a 1, a segunda franja seria m igual a 2 e assim sucessivamente. Depende também do r, que é a distância entre o fio de cabelo e o anteparo, onde o padrão de difração vai estar sendo projetado. E por último, depende da medida da distância entre as duas franjas que nós estamos considerando. Então, a franja central, e se a gente usar m igual a 1, por exemplo, esse y vai ser a distância entre a franja central e a franja logo a seguir. Então, basicamente, sabendo o comprimento de onda do laser e medindo as distâncias entre o fio de cabelo e o anteparo, e entre as duas franjas claras que nós estamos considerando, nós conseguimos determinar a espessura do fio de cabelo. Agora, no próximo vídeo, nós vamos ver um material que nos permite simular padrões de interferência, assim como ocorrem nos experimentos que nós vimos anteriormente com as fendas. Aqui nesse material a gente tem duas lâminas que a gente pode deslizar uma em relação à outra, e em ambas estão desenhados círculos concêntricos a partir de um ponto inicial aqui, tá? O que a gente observa? Quando a gente coloca elas justapostas, tá? Os círculos estão coincidindo. E a gente poderia imaginar que aquele pontinho representaria uma onda pontual sendo gerada na, por exemplo, superfície da água. Se eu deslocar a lâmina de trás, a gente começa a afastar os pontos e começa a enxergar então aqui as figuras de interferência, tá? Quanto mais afasta as duas fontes, maior vai ser o número de linhas de interferência construtiva, que são as linhas claras, e de interferência destrutiva, as linhas escuras. Quando eu aproximo, diminui o número, mas em contrapartida elas ficam mais largas. Quando eu afasto, aumenta o número, mas elas são mais estreitas. Vocês repararam no vídeo como quando a gente afastava as duas fontes, que a gente poderia entender como sendo duas fendas, nós deixávamos as franjas, ou seja, os padrões de interferência, as franjas claras e as franjas escuras, mais estreitas, e quando a gente aproximava, as franjas acabavam ficando mais largas. É a mesma coisa que acontecia quando a gente fazia o experimento da fenda dupla. Quando a gente tinha uma distância menor entre as fendas, as nossas franjas acabavam ficando mais largas.
enquanto quando a gente tinha uma distância maior entre as fendas, as nossas franjas acabavam ficando mais estreitas. Por fim, o nosso último vídeo sobre interferência é sobre o que nós chamamos de modelo da corrente, para representar essa interferência e a formação das franjas claras e escuras. Nós vamos usar agora essa corrente, tá, da seguinte maneira. A corrente é constituída de elos e nós vamos dizer que cada elo dessa corrente aqui, ó, corresponde a um comprimento de onda. Então, vamos pensar da seguinte maneira, tá? Aqui essas posições correspondem então a duas fontes pontuais. A partir delas eu tenho duas frentes de onda se propagando. Se eu considerar que eu tenho nesta seguinte situação, vindo dessas duas fontes, tá, frentes de onda que chegam em fase num determinado ponto aqui do meu anteparo, aqui na frente, elas chegam em fase, elas chegam juntas, ó, crista com crista, tá? Elas têm, além de chegar em fase, elas têm o mesmo comprimento de ondas. Eu vou admitir isso, e aí eu vou dizer que isso aqui corresponde ao máximo central, tá, da minha figura de intensidade. Os máximos são formados sempre quando as frentes de onda chegam em fase. E, obviamente, à medida que eu me desloco para um lado e para o outro, vai ter diferenças de inteiros comprimentos de onda. Então, por exemplo, se eu me deslocar para o lado de cá, quando eu tiver um comprimento de onda de diferença entre as duas, esse aqui é o primeiro máximo secundário. Quando a diferença for 2 elos, 2 comprimentos de onda, eu tenho o segundo máximo secundário. Agora, quando a diferença a partir desse máximo central for de meios comprimentos de onda, é sinal de que ao invés de eu ter máximos, tá, ao invés de ter luz, eu teria regiões escuras quando a gente está falando de luz. Então, quando a diferença é meio comprimento de onda, eu tenho o primeiro mínimo de intensidade. Quando a diferença for 1,5, eu tenho o segundo mínimo de intensidade. E o mesmo se aplica para o outro lado. Quando a diferença for de inteiros comprimentos de onda, por exemplo, 1 comprimento de onda, eu tenho o primeiro máximo. 2 comprimentos de onda, eu tenho o segundo máximo. E aí, entre essas posições, eu devo encontrar diferenças de meio comprimento de onda, que é o primeiro mínimo, 1,5 comprimento de onda, que é o segundo mínimo. E assim a gente teria o padrão de interferência formado. Então, aqui para resumir o que nós vimos no vídeo, de forma visual com esses desenhos, nós podemos ter uma interferência construtiva e então formar franjas claras, e isso acontece quando as ondas chegam no anteparo em fase, ou seja, crista com crista e vale com vale, que nós representamos nesse modelo como as duas correntes chegando com os elos juntos. E nós podemos ter interferência destrutiva, o que forma franjas escuras. E isso acontece quando as ondas chegam no anteparo fora de fase. E no nosso modelo é representado quando os elos da corrente chegam diferentes, ou seja, uma chegou e a outra chegou na metade do elo. Então, elas estão fora de fase, por isso, interferência destrutiva. Agora, vamos passar para o nosso último fenômeno ondulatório, que é a polarização. Novamente, eu não vou dar uma descrição detalhada do fenômeno aqui, porque isso já foi feito pelos meus colegas nos vídeos deles. Mas vamos apenas dar uma relembrada no que é a polarização. Esse fenômeno, ele ocorre quando uma onda tem uma única direção de vibração selecionada e todas as outras são eliminadas.
Esse fenômeno ele é exclusivo das ondas transversais. Isso porque as ondas longitudinais têm uma única direção de vibração e que inclusive coincide com a sua direção de propagação. Então elas não podem ser polarizadas, só as ondas transversais. Agora nós vamos ver um vídeo que nos mostra como determinar o ângulo de polarização, ou o que nós posteriormente vamos chamar de ângulo de Brewster. Bom, a gente já usou esse material aqui quando nós estudamos a lei da refração. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte: a gente posiciona, tal qual a gente fez lá com a lei da refração, ajustando exatamente aqui para que o ângulo de incidência corresponda ao ângulo da luz refletida, tá? E aqui a gente está vendo o ângulo da refração. O que nós vamos fazer agora? Nós vamos usar um polarizador e nós vamos acompanhar aqui, ó, pode ser olhando através do polarizador essa luz refletida nessa face plana da meia-lua, ou então a gente pode fazer o seguinte: a gente pode projetar através do polarizador essa luz refletida lá no anteparo. Vou aumentar o ângulo aqui para ser mais fácil de visualizar. Então a gente vê que a luz refletida passa e se eu girar aqui, ela vai começar a diminuir de intensidade, até que para um determinado ângulo de incidência, essa luz refletida ela vai simplesmente desaparecer no momento que ela deveria estar passando através do polarizador. Quando isso acontece, a gente diz que encontrou o ângulo θp, ângulo de polarização. Então, sem a lâmina polarizadora, a gente vê a luz refletida. Com a lâmina polarizadora, a luz refletida desaparece. Então, a gente diz que para esse ângulo de incidência, a luz refletida ficou totalmente plano polarizado, no plano correspondente a essa face reta da minha lâmina. E para este ângulo, a gente percebe que a orientação entre a luz, o ângulo que a luz refletida faz com a luz refratada, é aproximadamente 90 graus. Então, ali no vídeo, quando a gente encontra o ângulo em que 100% da luz refletida está plano polarizada, isso significa que a gente encontrou o que nós chamamos de ângulo de Brewster. Esse ângulo de Brewster é interessante porque, através da lei de Brewster, nós conseguimos encontrar uma relação entre os índices de refração dos meios, onde a luz está se refratando e de onde ela partiu. Então, por exemplo, naquele experimento que nós vimos agora, nós poderíamos, medindo aquele ângulo ali, medindo aquele ângulo de Brewster, determinar qual é o índice de refração do material que forma aquela meia-lua transparente. Então, pessoal, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado dos experimentos. Infelizmente, a gente não pôde realizá-los, mas espero que vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais sobre esses fenômenos ondulatórios, visualizando como eles acontecem. Lembrem sempre que, se vocês tiverem ficado com alguma dúvida, tiverem alguma sugestão, alguma crítica, algum elogio, tudo isso vocês podem colocar aqui nos comentários do vídeo. Então, espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil para vocês, e muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijo, tchau, tchau!